Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos. Amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos no dia de hoje na leitura e exposição do livro de Tito, capítulos 1, 2 e finalizando no capítulo 3. Amados irmãos, Tito foi escrito por Paulo, que provavelmente entre 62 e 64 depois de Cristo, para incentivar Tito a completar a organização das igrejas em Creta, confrontar as ações de falsos mestres nessa região e instruir os crentes a terem uma conduta cristã apropriada. Paulo, então, entre os versos de 1 a 4, Paulo aqui ele se identifica e explica o seu ministério como servo e como apóstolo. Paulo iniciou a carta com uma elaborada identificação de si mesmo como o autor e Tito como destinatário, assim como uma bênção. Servo de Deus ou escravo de Deus, ou seja, alguém que pertence a Deus e que serve a Ele. Além de servo, apóstolo de Jesus Cristo, alguém enviado como um representante autorizado e oficial de Cristo. O objetivo de Paulo, irmãos, era levar aos eleitos de Deus a fé e o conhecimento da verdade. Assim como em muitas passagens, Paulo falou daqueles que criam e daqueles que creriam no futuro, com os que haviam sido eleitos ou escolhidos por Deus. Esse conhecimento da verdade é que conduz à piedade. A missão apostólica de Paulo incluía mais do que converter os perdidos. Ele também reconhecia que os crentes deveriam crescer no conhecimento da verdade para que desenvolvam uma vida piedosa. A verdadeira fé e conhecimento cristãos estão baseados na esperança que nos é assegurada pela morte e ressurreição de Cristo. Promessa, irmãos, essa feita antes dos tempos eternos. A promessa divina de salvação para os eleitos por meio da fé, ela é eterna. Paulo chama Tito, irmãos, de seu verdadeiro filho. Isso provavelmente indica que Tito foi um dos convertidos de Paulo. Não há evidências de que Paulo tivesse filhos biológicos. Ele se considerava o pai espiritual daqueles que ele havia levado a Cristo, e eles os amava com um amor paterno. Dos versículos de 1 a 5, Paulo deu a Tito a responsabilidade de cuidar das igrejas em Creta. Tito deveria organizar as igrejas, constituindo ministros qualificados e também fazer oposição aos falsos mestres. Diferentes grupos, irmãos, dentro da igreja deveriam receber instruções diferentes de Tito, mas todos os cristãos deveriam observar as instruções gerais dadas por ele. Tito deveria evitar as contendas dos falsos mestres que levavam à divisão. Tito, irmãos, havia ficado em Creta para organizar as congregações de crentes. Ele fazia isso primeiramente recrutando presbíteros com as qualificações adequadas. Vimos então que Paulo relembrou a Tito que ele havia permanecido em Creta com o propósito de organizar as igrejas. Ele deveria colocar em ordem as coisas restantes, ou seja, talvez a organização de igrejas em geral, mas especialmente a ordenação de presbíteros. Os presbíteros deveriam ser homens encarregados do cuidado geral de uma igreja local. Como o verso 7 deixa muito claro, Paulo usou indiferentemente os termos bispo e presbítero. No versículo 6 a 9, aqui vimos as qualificações para ser um ministro. Os presbíteros que Tito deveria chamar para coordenarem as igrejas em Creta deveriam possuir certas qualificações, que são elas: ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ter crentes,
filhos, né, crentes, sendo submissos, não ser orgulhoso ou briguento, não ser apegado ao vinho e violento, não ser ávido por lucro desonesto, ser hospitaleiro, ser amigo do bem, ser sensato, justo e consagrado, ter domínio próprio, ser apegado firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, ser capaz de encorajar outros pela sã doutrina, ser capaz de refutar os que se opõem a ela. Duas tarefas, irmãos, do presbítero eram especialmente relevantes em vista dos falsos mestres em Creta, que era ensinar a sã doutrina e refutar o erro. Dos versos 10 a 16 do capítulo 1, Tito devia não somente confrontar e corrigir ensinos falsos, mas também lidar com os próprios falsos mestres, especialmente os da circuncisão. Nem todos os cristãos judeus, mas aqueles que tinham vindo de uma estreita perspectiva judeu-cristã. Esses insubordinados que passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão, andava no versos 11, pervertendo as casas inteiras. Isso se deve referir às atividades dos falsos mestres nas igrejas locais, desse modo enfatizando a necessidade de uma melhor organização, ou nas casas de famílias cristãs. O ensino deles não estava de acordo com a sã doutrina. Paulo, então, citou no versículo 12 a Epimênides, um poeta e reformador religioso que viveu durante o século VI a.C. e que era conhecido pelas suas profecias e sabedoria. Paulo não colocou Epimênides no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele citou esse filósofo porque o povo da antiga cidade de Creta o estimava e porque a maneira autodesaprovadora das palavras dele tornava a descrição mais crível. Sobre o que ele disse que os cretenses sempre são mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Ele falou a verdade. Portanto, Tito deveria repreendê-los severamente para que fossem sadios na fé. Não era, irmãos, para Tito dar atenção, conforme vimos no versículo 14, às lendas judaicas, nem aos mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Talvez Paulo estivesse se referindo aos tipos de mitos acerca das figuras do Antigo Testamento, que são encontradas em muitos dos escritos apócrifos judeus. Os mandamentos de homens, irmãos, devem estar relacionados a interpretações diferentes que os falsos mestres faziam da lei de Moisés. Paulo afirmava para Tito que todas as coisas eram puras para os puros. Os falsos mestres haviam aparentemente proibido o uso de certas coisas. O cuidado do pastor com o seu rebanho vai ao extremo de lutar e de se opor fortemente contra os falsos pastores que querem a gordura do rebanho e cujo interesse está nos lucros ou em outro lugar menos o reino de Deus e na salvação das almas. No versículo no capítulo 2, a partir do versículo 1. Vimos aqui então a primeira recomendação a Tito. A primeira recomendação a Tito, irmãos, aqui, foi que Paulo deu a Tito a responsabilidade de ensinar a sã doutrina, que foi designada para cada grupo específico de pessoas na igreja de Creta. Dos versos 2 a 8, dos versículos 2 a 8, ele deverá ter em mente os velhos e jovens, homens e mulheres. Tito deveria considerar a idade e o sexo das pessoas que ele liderava, porque cada grupo tinha suas necessidades especiais. Ele deveria ensinar a eles a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos,
sadios na fé, no amor e na perseverança, reverentes, não serem caluniadoras, não serem escravizadas a muito vinho, serem capazes de ensinar o que é bom ou serem mestras do bem. Isso provavelmente se refere, irmãos, à conduta delas nas casas, como o próximo versículo sugere. O versículo 4 fala que, agindo bem as mulheres mais idosas, poderiam ensinar as mais jovens ou a instruírem. Uma forma verbal do adjetivo traduzido como temperança ao longo dessa sessão. Paulo repetiu no próximo versículo. Ele provavelmente tinha em mente problemas que algumas das jovens viúvas estavam enfrentando em Éfeso. Observe que, apesar de Paulo ter dado a Tito ensinamentos direcionados a homens mais idosos e mulheres mais idosas e homens jovens, ele instruiu Tito a preparar as mulheres idosas a instruírem mulheres jovens. Ensinar as mulheres jovens indiretamente, em vez de diretamente, eliminaria um tipo de tentação para Tito e faria bom uso dos dons de ensino das mulheres mais idosas. Em contraste, irmãos, com o comportamento de algumas das viúvas jovens em Éfeso, esse versículo não sugere que cuidar da casa seja a única vocação permitida a uma mulher cristã. Em vez disso, o versículo instrui mulheres jovens e casadas, provavelmente com filhos pequenos, a cuidar das tarefas da sua própria casa, em vez de interagirem nas casas alheias. Elas deveriam também ser sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. A preocupação primordial de Paulo ao longo dessa sessão era a de que o comportamento do cristão deveria refletir positivamente o Evangelho, como vimos nos versos 8 a 10. Paulo, irmãos, deu conselhos semelhantes para Timóteo. O seu desejo seria de que Tito estivesse ocupado com o fazer boas obras, um dos temas principais de Paulo ao longo desta carta. Dos versículos 9 a 10 do capítulo 2, Paulo também falou aos servos, a dinâmica do relacionamento entre os senhores e servos em Creta, que requeriria atenção especial. Sem aprovar a escravidão, Paulo queria que Tito encorajasse os servos em seus sofrimentos. Paulo deu mais instruções sobre os seus servos em outras cartas. Com relação aos escravos, ele disse: ensine-os a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, a se mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. O ensino de Deus, o nosso Salvador, deveria ser atraente a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Do versículo 11 a 14. Esses versículos, irmãos, fornecem a base teológica, a base da vida cristã para instruções práticas dadas nos versículos 2 a 10. A graça de Deus, irmãos, se manifestou salvadora a todos os homens. A compaixão de Deus pelos pecadores, que eles não merecem, o propósito de Deus de estender a sua graça aos pecadores é a salvação deles. A manifestação dessa graça se deu em Jesus Cristo a todos os homens. Todos os tipos de pessoas estão em vista aqui, independente de sexo, idade, raça ou classe social. Essa graça, irmãos, nos ensina a vivermos de uma forma sensata, justa e piedosa. Esse versículo, irmãos, fornece um antídoto, por assim dizer, para a caracterização dos cretenses como mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Em vez de serem mentirosos, eles deveriam ser piedosos. Em vez de serem feras terríveis, eles deveriam ser justos. E ao contrário de terem ventres preguiçosos, deveriam ser sensatos. Capítulo 2, versículo 15.
Paulo completou as instruções para os grupos específicos dentro da igreja, exortando Tito, pela segunda vez, acerca de suas responsabilidades. Ele deveria ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade. Tito tinha significativa autoridade, porque ele era o representante de Paulo. Iniciando agora, irmãos, o capítulo 3 de Tito, entre os versículos 1 a 8, aqui vemos instruções para todos os cristãos. Tem dado as instruções para que cada grupo específico, Paulo deu a Tito um conselho geral, em meio a uma outra meditação sobre a graça de Deus, de encorajar toda a igreja a fazer toda boa obra, como vimos já no versículo 1. Tito tinha a responsabilidade de lembrar a igreja de Creta quanto à necessidade de uma conduta cristã, tanto com relação aos crentes como aos não crentes. Paulo o exorta a lembrar a todos que deveriam se sujeitar aos que governam, às autoridades. Assim, deveriam estar prontos para toda boa obra. O tema dessa sessão, irmãos, aqui é fazer o bem. Os cristãos devem mostrar respeito e humildade para todos os tipos de pessoas, não somente aos governantes e aqueles que têm autoridade. Assim como no capítulo 2, versículo 11 a 14, Paulo forneceu uma reflexão teológica como a base para uma vida cristã apropriada, que seria sujeitar-vos aos governantes e autoridades, ser obedientes, estar sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniar ninguém, ser pacíficos e amáveis, mostrar sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Esse versículo 3, irmãos, apresenta uma descrição vívida da depravação humana à parte de Cristo, porque éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, éramos detestáveis, odiávamos uns aos outros. Tudo isso, irmãos, no entanto, mudou quando se manifestou a benignidade de Deus no nosso Salvador. De acordo com o versículo 3, a principal preocupação de Paulo aqui era mais com a experiência da graça de Deus pelo pecador do que com a primeira vinda de Cristo. A renovação, irmãos, está intimamente relacionada com a regeneração. Ela significa a transformação total da vida de uma pessoa que tem início quando ela é regenerada do Espírito Santo. Justificados quer dizer declarados justos, ou seja, como tendo alcançado o padrão exigido pela justiça de Deus, mas por graça. Deixado a nós mesmos, entre os versos 3 e 4, jamais conseguiríamos nos apresentar justo diante de Deus. O ponto principal dos versículos 3 a 7, irmãos, é que a justiça vem somente por meio da graça de Deus. Em uma vez justificados, nos tornamos herdeiros. O propósito de Deus, irmãos, em dar a sua graça aos pecadores não é somente salvá-los do julgamento eterno, mas também fazer deles partes de uma família mediante a adoção e, desse modo, herdeiro de suas promessas. Paulo, irmãos, insistiu com Tito no versículo 8, que enfatizasse esses ensinos porque eles beneficiariam a todos. A frase fiel é esta palavra aponta, irmãos, de volta para os versículos 4 a 7. Por isso que ele quer que lhe afirme categoricamente tais coisas como assim crerem em Deus e se empenharem na prática de boas obras, as quais são proveitosas aos homens. Aqueles que seguirem as instruções de Paulo receberão os seus muitos benefícios. Capítulo 3, irmãos, entre os versos de 9 a 11, para contrastar com as instruções que havia acabado de dar,
Paulo voltou pela última vez ao problema dos falsos mestres. Uma característica principal nos falsos mestres era a tendência que eles tinham para contendas sobre a lei de Moisés, que era boa, justa e perfeita, mas ficar com discussões tolas de genealogias e contendas a respeito da lei não trariam resultado positivo que fosse ou pudesse ser comparado com o fazer o que é bom e, portanto, útil. A disciplina da igreja, irmãos, em caso da criação de facções, deveria incluir uma série de advertências. Essas advertências também são apropriadas em vários outros casos. Os falsos mestres somente haviam causado divisões nas igrejas. E concluindo, irmãos, dos versos 12 a 15, Paulo terminou a carta com instruções pessoais a Tito, saudações finais e uma bênção. Artemas, versículo 12, não foi mencionado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Aparentemente, ele era um dos companheiros de trabalho de Paulo. Tíquico era um companheiro de trabalho de Paulo. O ministério de Tito em Creta estava então chegando ao fim. Nicópolis era uma cidade, irmãos, na costa oeste da província romana de Epiro, oeste da Grécia. E Paulo tinha resolvido passar o inverno ali. Paulo estava em Nicópolis, ou a caminho dessa cidade. Era também para Tito providenciar tudo para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, para que assim nada lhes faltasse. Provavelmente eles eram os portadores dessa carta. Apolo, nativo de Alexandria, era famoso pela sua eloquência. Ele é mais conhecido pelo seu ministério em Corinto. O versículo 14, irmãos, mostra Paulo cuidadoso em exortar e aconselhar para que todos se esforçassem na prática das boas obras. Presumivelmente, era a intenção de Paulo que essa carta fosse lida a toda a igreja. Embora, irmãos, não sejamos justificados pelas obras, quem tem o Espírito Santo entende claramente isso. As nossas obras servem para demonstrar a nossa fé. As obras não justificam, mas elas demonstram. Eu não alcanço, irmãos, o favor de Deus com as obras, mas Deus alcançou nossos corações, nos faz sermos frutíferos e cheios de obras para a sua glória. E disso, irmãos, que Paulo fala a Tito no versos 8, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras, pois estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Tito. Desejo a todos os meus irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima leitura. Um forte abraço.